Nos anos 60, os Flintstones foram garotos propaganda de uma marca de cigarros. Hoje isso parece impensável, até um pouco absurdo. Afinal, era um desenho animado sendo usado para vender cigarro, mas naquela época era considerado algo completamente normal. Imagina só, você liga a TV, vê o que parece ser um episódio dos Flintstones, o Fred e o Barney aprontando como sempre. De repente eles começam a falar sobre como fumar cigarros. Winston é a melhor coisa que existe. Estranho, né? Pois acredite, isso aconteceu de verdade. E nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo nessa história. Você vai entender por que os Flintstones se envolveram com a publicidade de cigarros, como eram esses comerciais, como o público reagiu na época e por que essa fase se tornou uma das páginas mais curiosas e polêmicas da história da televisão americana. Hoje, cigarro é sinônimo de doença, risco, algo que vem cheio de alertas nas embalagens. Mas nos anos 50 e 60 era o oposto. O cigarro era símbolo de elegância, status e maturidade. Até médicos apareciam em comerciais dizendo que fumar era bom para a saúde. Atletas e artistas eram contratados para associar sua imagem às marcas. Comerciais mostravam famílias felizes, casais apaixonados e executivos de sucesso, todos fumando. Ou seja, fumar era parte do estilo de vida moderno, e as marcas brigavam entre si para ver quem tinha o marketing mais chamativo. A Winston era uma marca muito famosa nos Estados Unidos, e costumavam fazer campanhas publicitárias para aumentar as vendas. Naquela época, a TV estava crescendo muito nos Estados Unidos. As famílias compravam televisores em massa. Os comerciais eram vistos por milhões de pessoas ao mesmo tempo. Patrocínios de programas eram a principal forma de anunciar. Funciona assim: uma empresa patrocinava uma série e em troca tinha seus comerciais exibidos durante o programa. Muitas vezes, até os personagens apareciam nesses anúncios. E foi exatamente isso que aconteceu com os Flintstones. We ought to do something, Fred. Okay? How's about taking a nap? Hey, I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it! Quando os Flintstones estrearam em 1960, eles já chegaram inovando. Era o primeiro desenho animado exibido em horário nobre, competindo diretamente com novelas e séries. Mas lembre-se, não era só desenho para criança, era uma sitcom animada, feita para a família inteira. E adivinha quem topou ser o patrocinador oficial da série? A Cigarros Winston. Isso significava que a Winston tinha direito de usar os personagens do desenho em comerciais. E não demorou para Fred, Barney, Wilma e Betty aparecerem em propagandas fumando e elogiando a marca. Esse talvez seja o anúncio de cigarros mais famoso envolvendo os Flintstones. Wilma e Betty estão trabalhando no quintal, carregando roupas e cuidando da casa. Fred e Barney se escondem atrás da cerca, sentam no chão, tiram cigarros Winston do bolso e começam a fumar tranquilamente. Eles elogiam o sabor do cigarro, dizendo que não há nada melhor para relaxar. Os comerciais eram tão parecidos com o desenho normal que quase se confundiam com a própria série. Isso deixava ainda mais natural a ideia de que Fred e Barney realmente fumavam. O mais curioso é que não houve escândalo imediato. Naquele período, ninguém achava estranho ver personagens de animação promovendo cigarros. O público adulto achava divertido. Para os anunciantes, era uma jogada genial, porque usava personagens populares. E para as crianças, a maior parte nem percebia a mensagem. Na prática, todo mundo aceitava, porque fumar era algo normal. Mas a situação começou a mudar no final dos anos 60. Pesquisas médicas começaram a comprovar, com clareza, os danos causados pelo cigarro. A imprensa passou a questionar a ética desses comerciais, e a pressão da sociedade aumentou muito. Em 1971, os comerciais de cigarro foram oficialmente proibidos na TV e no rádio dos Estados Unidos. Isso encerrou de vez a era em que personagens como os Flintstones podiam fumar em rede nacional. Hoje, esses comerciais parecem absurdos. Imagine a Peppa Pig ou o Bob Esponja aparecendo num anúncio de cigarro. Estranho, né? O mundo mudou. Mas se comerciais de cigarros não fossem proibidos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, será que alguma empresa não acharia uma boa colocar personagens de desenho animado fumando em horário nobre? De qualquer forma, esses comerciais do passado servem como documento histórico de como o cigarro dominava a vida cotidiana. O caso dos Flintstones ficou marcado porque eles se tornaram personagens associados ao público infantil nos anos seguintes.
ou seja, a imagem de desenho para toda a família, entrou em choque com essa fase de garoto propaganda do cigarro. Hoje, os comerciais da Winston com os Flintstones são lembrados como uma curiosidade histórica, quase inacreditável. Eles mostram o poder da televisão, a força da publicidade e também como os valores da sociedade mudam com o tempo. No fim, eles também reforçam o tamanho do fenômeno que foram os Flintstones, um desenho tão popular que podia vender qualquer coisa, de brinquedos a cigarros. É uma parte um pouco estranha da história da animação, mas que mostra como a cultura pop sempre reflete os costumes e os limites da sua época.